a Deus, né? Que vocês estão bem também. Vamos aí pegar o livro de vocês. Ontem não tive aula, né, com vocês. Nós tivemos aula, vocês não tiveram aula ontem em português. Mas a última atividade que a A gente aula inteira vai ser de correção, tia, né? isso, né? Sobre o quê? Sobre as atividades. A senhora havia passado a 263 ou 267. Exatamente, que é exatamente isso aqui, ó. Essa partezinha amarela, tá bom? Do encerramento do capítulo, ok, gente? Vamos lá, abram o livro de vocês, na página 263. Eu posso iniciar a leitura? Tínhamos. Só um minuto, tá? Tá bom. Vamos aí. Abrir o livro. Vamos iniciar, tá bom? O Gabriel vai começar, né, a fazer a leitura. Gabriel, antes da leitura da questão, eu quero que você leia aí esse quadro rosa, que tem assim, aprenda mais, tá bom? Tá bom, tia, eu vou ler. Renato Soares é especializado no registro aprofundado de povos indígenas, da arte, da cultura e da biodiversidade do Brasil. Desde 1986, realiza sistemáticas viagens pela território nacional para retratar diferentes formas de expressões culturais dos vários grupos étnicos brasileiros. A identificação como uma universidade indígena o tem levado a longos períodos de imersão e ao demais e reversas, e isso o estímulo a desenvolver o projeto Ameridios do Brasil, que consiste na documentação fotográfica das quase 300 nações indígenas do país e colaborador de revistas de grande expansão editorial como a Analytical Now, Geographic e Scientific American. Muito bem. Então, Que página a gente está? página 263. Então, nesse antes de aprender a ler aí, fala sobre quem, pessoal? Como é o nome do nosso personagem aí? Né, que é um personagem real da vida Renato real. Soares. Renato Soares. Vocês viram aí, conseguiram compreender o que é que o Renato Soares estuda, pessoal? Ele procura entender sobre a cultura indígena. Procura entender sobre a cultura indígena. E para isso ele faz viagens, né? Vai realmente até aldeias para conhecer a história desses índios, tá certo? E ele também fornece informações para editoriais, por exemplo, de revistas. Se alguma revista quiser publicar alguma coisa sobre isso, né? Ele fala sobre como são essas aldeias, tá certo? Ele manda fotos para que as pessoas conheçam esse projeto. Oi. Tia, tem até aí falando umas 300 fotografias, né? Exatamente. Por dia. Eu ia falar agora que isso tudo o estimulou a fazer um projeto. Procurem aí o nome do projeto, gente, nesse texto. Lá no final tem. O projeto Ameríndios. Ameríndios do Brasil, né? Que consiste em esse projeto dele. Para que é que ele fez esse projeto? Né? Consiste na documentação fotográfica de quase 300 nações indígenas do país, né? E é colaborador das revistas, como eu falei. Então, o projeto dele, né, consiste em quê? Em fotografar, né, esses mais de 300 Tribos indígenas.
mais de 300 tribos indígenas, né? Que trabalho, é super interessante o trabalho dele, porque no futuro isso vai servir como documento histórico, né, para as futuras gerações e até para essa nossa própria geração. Conhecer essas aldeias indígenas, né, como é que esses povos vivem, e é super interessante. Aí vamos lá. Clara Cavalcante, primeira questão. Neste capítulo, vimos a diferença entre poesia e poema. Enquanto a poesia é considerada uma arte, o poema é um texto, normalmente escrito em versos e estrofes, que possui poesia, isto é, uma nova forma de significação, beleza e etc. A poesia, portanto, pode ser observada nas mais variadas manifestações artísticas, como a fotografia. A fotografia a seguir foi reproduzida pelo fotógrafo e documentarista Renato Soares. A. Como os indígenas estão organizados no ritual de contação de histórias? E aí, pessoal? Juntos, sentados ao redor de uma fogueira. Exatamente. Coloquei ao redor de uma fogueira. Eu não coloquei juntos. Tudo bem. O que mais? Eu vou ter assim, eles se reúnem em volta de uma fogueira. Exatamente. Vocês estão aí, né? Em volta da fogueira. Eles estão em Quem só círculo, fala a né? resposta da A é? Isso. Como é que Eu os botei índios eles estão sentados. estão sentados? Onde? Aí você vai colocar, tá? Só complementar. Perto da fogueira. Exatamente. Então, vocês podem colocar que eles estão ao redor da fogueira ou estão em círculos, né? Aí, perto da fogueira, certo? Ao redor da fogueira, no caso, né? Letra B. Clara. Quem está contando as histórias dos ancestrais é o pajé Tupã Cauari. Pesquisa em sites ou livros o que é o pajé e qual a sua importância para as comunidades indígenas. Posso ler? Pode falar. Então, botei o seguinte: pessoa de destaque em certas tribos indígenas da América do Sul. São curandeiros tidos como portadores de poderes ocultos ou orientadores espirituais. Exatamente. Né? O que mais que vocês conseguiram? Posso ler, tia minha? Pode sim. Quem pesquisou pode ler. O pajé é o cacique, é o sacerdote da tribo, pois conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Muito bem. Alguém mais colocou alguma coisa? A minha foi igual a da Maiane. Foi? Muito bem. Ah, eu nem tinha visto o Gabriel. Pode ler. Posso falar? Pode. Ele é o responsável por passar adiante a cultura, história e tradições da tribo. O pajé também possui a função de curandeiro dentro da tribo, pois conhece diversos rituais e também o poder de cultura de ervas e plantas. O pajé também possui a função de líder espiritual da tribo. Exatamente, gente. Então, juntando tudo que vocês falaram, o que é que a gente pode entender, né? Sobre o pajé? Que o pajé, ele é a liderança espiritual da tribo, né? Ou seja, ele é o líder espiritual da tribo. O que mais? Tipo um médico, assim? Ele também é... Isso, Posso falar minha resposta da B? pode falar. Ele é o responsável por passar adiante a cultura, história e tradições da tribo. O pajé também possui a função de curandeiro. Exatamente, correto. Então, Gabriel, respondendo a sua pergunta, ele também, além de ser o líder espiritual da tribo, ele também é uma espécie de curandeiro, né? Ele que é responsável pela saúde da tribo, certo? O que mais? Ele tem um trabalho muito importante, né, na tribo. Isso. E além desse trabalho, Gabriel e demais colegas, né? Ele ainda é responsável de passar as tradições de geração para geração. Por isso que é ele que está contando a história. Por que é que os índios... Foi isso que eu botei e falei na minha resposta. Está correta a sua resposta.
os índios, eles têm uma cultura de reverenciar os mais velhos, né? E essas histórias passadas pelo pajé são passadas de geração para geração. Por isso que eles têm esse costume, né? Eles estão aí em volta dessa fogueira, escutando os ensinamentos e as Tia, histórias que o pajé está contando. Oi, a amor. senhora tá na Fê? Não, na B ainda, tá certo? Tá bom. A minha tá Agora- correta, tia, eu preciso mudar. Não, amor, não precisa. O que vocês pesquisaram, né? Era de pesquisa, essa questão. Está correto, certo? Item C. Clara? Detalhes da fotografia chamaram a sua atenção? E aí, gente? Essa é Essa resposta pessoal. é totalmente pessoal. O que foi É. que vocês colocaram? Eu botei as luzes. As luzes, o que mais? Outras respostas. A fa- Alguém mais quer falar? O que colocou? Tia, as árvores atrás. As árvores, né? O fogo no meio. A Clara colocou o fogo no meio da escuridão total, né? Foi o que chamou a atenção dela. Então, essa resposta era O céu azul. totalmente pessoal, né? Certo? Então, o que vocês Certo. colocaram está correto. E D. Vamos lá. É a D já para ler, tia? É. Na fotografia, quais são os focos de iluminação? Quais são os focos de iluminação, gente, que tem aí nessa fotografia? A fogueira. A fogueira. A fogueira, A né? fogueira com ela. Eu acredito que todo mundo colocou a fogueira, né? Que é o maior ponto de iluminação. E tem outro ponto de iluminação. É um pouco mais menor esse ponto de iluminação, mas tem outro. umas luzes, né? Eu não sei, tia. Será que é a iluminação de fundo que tem? Lampadinha. Tipo umas Não, lâmpadas. E o que vocês estão vendo é como se fossem umas lâmpadas, né? Que vocês estão dizendo que é tipo umas lâmpadas. Na verdade, não é tão claro quanto a fogueira, mas é um pouco mais Tia, eu claro. não tô vendo lâmpada nenhuma, tia. Não Na tô vendo verdade, nenhuma lamparina. nem eu. Na verdade, é o rio. Isso aí. Olhem aí a imagem no livro de vocês. Realmente, a fogueira é o ponto de iluminação mais forte. Mas atrás aí na figura, tem Tem o rio. um pouco mais claro, tá certo? Que são um rio. Certo? Entre a fogueira e o rio, tá bom? E tem Clara. Em várias comunidades indígenas, os rituais de contação de histórias são bastante comuns, principalmente para os povos que não utilizam a escrita como forma de registro. Nessas comunidades, a pessoa é quem conta as lendas e histórias da tradição, pois ela é reconhecida como a mais experiente e, portanto, mais sábia. Pensando nisso, qual é a relação entre o pajé e o principal foco de iluminação da cidade? Posso falar, tia? Pode falar. Depois, Certo. O pajé se comunica pela fogueira com os deuses. O que mais que vocês Posso colocaram? falar a minha, tia? tia, o meu foi o Depois do time, seguinte. tá bom? O pajé está em destaque devido à iluminação da fogueira. Exatamente. Gabriel? Ah, é, tia? Isso, Eu coloquei assim, dar destaque a quem fala e chamar a atenção ao que está falando. Exatamente. Mas vamos ver aqui uma coisa, observar uma coisa, né? O que é que mais chama a atenção na imagem, gente? Que a gente vê primeiro em destaque? A fogueira. A fogueira. É como se o pajé, né? Fazendo aqui uma comparação, o pajé fosse a figura, é como se ele fosse a fogueira, ele é a figura mais importante da tribo, é como se ele fosse uma pessoa iluminada, né? Pelos deuses, as coisas que os índios acreditam, certo? Tia, eu preciso ajeitar a minha ou não?
Vamos, sim, gente, vocês vão colocar isso, E certo? a minha? E a minha, Também, tia? vamos consertar, tá bom? Vamos colocar essa comparação aí da figura do pajé com a figura da fogueira, né? Que é como se o pajé fosse a figura mais iluminada da tribo, vamos dizer assim, né? Porque é ele que passa as histórias, é ele que se comunica com os deuses, né? Segundo a cultura desses índios, tá bom? Como é, tia? Vocês vão colocar que o pajé, ele se destaca, certo? Como a figura mais iluminada da tribo, né? Da mesma forma que a fogueira está iluminando a tribo, é como se o pajé também iluminasse a tribo, com os conhecimentos dele, com as histórias. Então, coloquem isso. O pajé, né, é o ser mais iluminado da tribo, certo? Ok? Vamos agora à questão número 2, né? Que o Taimon havia pedido para ler. Pode ler, pai. Aqui, questão 2. Você aprendeu no capítulo anterior a produzir um relato de viagem, mas você sabia que, ao realizar uma viagem, você pode não somente escrever suas experiências, como também enviar para alguém uma foto do local em uma espécie de carta especial? Esse é o cartão postal. Ele contém uma imagem do lugar onde você está e um espaço para fazer uma dedicatória para o seu destinatário. Observe um exemplo a seguir. Com muito amor, direto de Noronha. De Fabi para Tia Dence e Tio Beto. Endereço: Rua Leonardo da Vinci, 60. Apartamento 1901, Ilha do Retrô, Recife, Pernambuco, 5422000. Note que estão presentes não... Pode ler. Note que estão presentes... Tá certo. Note que estão presentes, aliás, não apenas a mensagem e o nome de quem o enviou, ou para quem será enviado, porém também há outras informações mais específicas, como o endereço para onde o cartão postal será enviado. Considerando seu conhecimento de mundo e o que estudamos neste capítulo sobre os numerais, responda as questões a seguir. Item A. Os destinatários do cartão moram em casa ou apartamento? Apartamento. Segundo as informações que tem no cartão, eles moram em apartamento ou casa? Apartamento. Apartamento, né? Porque tem AP e tem o número do AP, que é o apartamento, certo? E tem B. Eu e o Temo acertamos A. Muito bem. Foi. Item B. O número 1901, na verdade, é composto de dois numerais, 19 e 01. Na prática, o que esses numerais provavelmente indicam? O número do apartamento no qual eles moram. Exatamente. Coloquei E só o número. Eu posso falar o que eu botei na B? pode falar. Que são os números de um apartamento também indicam quantidade. Exatamente, mas indica a quantidade, mas na verdade o que é que ele está dizendo? Que o número aí não é 1901, certo? No caso, é 19 e 1. O que será que esse 19 e esse 1 indicam? É isso que ele quer saber. Vocês acham que 19, vocês colocaram, indicam o quê? Eu coloquei o 191. número do apartamento no qual eles moram. Mas vamos lá pensar um pouquinho. Todo mundo, acho que ninguém conseguiu acertar essa questão, tá certo? Mas agora vamos pensar juntos para que vocês possam compreender, tá certo? O número, gente, não é 1901. O número é 19 e 1. O 19 representa uma coisa e o 1 representa outra coisa. Um apartamento, né? Ele é feito como, gente? É diferente de uma casa. Tia, Com muitos andares. tia, posso Muitos falar? andares. Pode, sim. Tipo 19 e 1. É tipo o apartamento 19 e o primeiro andar?
Exatamente, Gabriel, só que é o contrário, tá certo? Ah, andar 19 e o apartamento 1. Então é Isso, o primeiro apartamento do andar 19º. exatamente isso, Gabriel. Muito bem. É isso mesmo. Entenderam, pessoal? O 19 é o número do andar. E apartamento, né? É o número do apartamento. É o primeiro apartamento do andar 19. Certo? Compreenderam? Aí corrijam aí essa Sim, questão. 19º andar e o primeiro apartamento. Tia, só Exatamente. por uma dúvida que eu tive na última questão. A resposta é o pajé é o ser mais iluminado da tribo, é isso? Isso. Então Isso tá certo, mesmo. é isso que eu queria saber. Vou pro Tudo item bem. C. Tem C. O que representa o numeral 542200000? Eu coloquei o CEP. CEP, né, no caso? Código de endereço postal. Exatamente. Coloquei o CP do endereço. Exatamente, né? O CEP, né? No endereço. Aí vocês colocam isso em letra maiúscula, tá certo? CEP. CEP, que significa o quê? Código de endereço, Código de endereço postal. postal, tá bom? Pronto, todo mundo entendeu? É o CEP, né? Toda cidade tem um CEP, É, certo? Então, coloca isso. Aí vamos aí para a terceira questão. Quem é que vai ler a terceira questão? Eu já tinha colocado. Pois não, vamos lá. Posso ler? Pode. Tá bom, vou começar. Um gênero textual que utiliza muitos números em sua estrutura é a receita. Analise esta receita de Brownie. Leia o TSD. Sim. Os ingredientes. Então, ingredientes: 1,2, 1, Meio, né? Pode ser meio. uma meio. meia tabela de manteiga sem sal, 100 gramas. 180 gramas chocolate amarelo picado, uma xícara de chá de açúcar, 200 gramas, um e meio xícara de chá açúcar mascado, 3 ovos, uma colher de chá extrato de baunilha, 2,5 colher de sal, 2 colheres cacau em pó, Três daí, quartos. 3 quartos xícara de farinha de trigo. Modo de Modo de preparo. preparar. Em uma tigela, coloque a manteiga e o chocolate meio amargo e leve para derreter no micro-ondas por 30 segundos. Adicione os açúcares, os ovos, colocando um por vez. O extrato de baunilha, o sal, o cacau e o pó e a farinha de trigo, misture bem. Coloque a massa em uma assadeira forrada com papel manteiga e leve ao forno a 180 graus por 30 minutos. Retire do forno e decorre com confeitados de chocolate, nozes ou amêndoas. Sobre os numerais utilizados na receita, analise os itens a seguir. 1,5 corresponde a um número fracionário e pode se chamar de meio. 2. O número 1 em xícara pode ser substituído por uma, sem alterações de sentido. 3 ovos corresponde à ideia de quantidade.
180 graus Celsius. No remete à ideia de ordem. Esta, em- estão corretas apenas os itens que eu marquei a C. Muito bem, Também quem marquei a mais? C. Eu marquei 1, a 2 e C 3. também. Exatamente, pessoal. E a letra C realmente está correta, né? Só tem uma informação aí que está errada, que é quando ele diz que 180 está dando uma ideia de ordem, né? Quando, na verdade, 180 são 180 graus. É de quantidade. Isso. Ele a dá ideia origem. de quantidade, porque ele está em forma cardinal. Se fosse em forma ordinal, aí seria diferente. Exatamente. Então, o único que está errado, o único item que está correto é o item C, né? Vocês vão marcar item C. Quarta questão, quem vai ler? Se ninguém for, eu continuo. Nossa, Eu- tia. Quem? Eu ou A Clara, né? Ainda sobre os numerais presentes na receita, é incorreto afirmar que a. O termo 30 segundos corresponde à contagem de tempo, portanto, 30 é um numeral cardinal. B. O numeral 2 em 2 colheres de sopa cacau em pó é multiplicativo. C. Para determinar o peso de algo, utilizamos numerais cardinais, como em 180 gramas de chocolate amargo picado. D. A numeral fracionário na receita é: no modo de preparo, existe uma ordem para a mistura dos ingredientes. Caso essa ordem seja desrespeitada, o resultado pode não ficar satisfatório. Para deixar esse passo a passo ainda mais claro, poderíamos utilizar numerais ordinários. E aí, pessoal, nessa questão aí, vocês vão marcar a única incorreta. Qual é Eu a marquei única? a B. Eu marquei a B. A Marquei B é A B de bola, né? É. É Sim. isso mesmo. O único item incorreto é o item B de bola, tá certo? Lembrando que essa questão aí, vocês iriam marcar o item incorreto. Quinta questão. Quem pode ler? A quinta questão eu não fiz, tia. Ela é tipo meio que para discutir. Ok. Então vamos ver aí, né? O que é que era? Pode ler, Gabriel. Tia, não fiz também. Mas eu Tudo só bem. leio. Só ler a questão. A receita é um gênero textual que apresenta estrutura composicional bastante clara. Converse com seus colegas e o seu professor sobre as características mais marcadas dessa estrutura. Então, essa questão, pessoal, realmente não era para vocês escreverem, tá bom? É para a gente discutir. Quais são as Que eu me características lembro, que são bem marcadas na receita, pessoal? quer dizer, a gente já viu até lá atrás que ela possui numerais, tanto cardinais quanto fracionários, e ela possui palavras primitivas e derivadas, como a gente vai ver agora, e ela possui, como sempre, a parte de ingredientes, que é o que a gente vai precisar, ingredientes, no caso falei errado, e o modo de preparo, é como fazer. Deixa eu ia falar a quantidade. Também está correto, né? A receita, ela nos diz a quantidade, né, de material que a gente vai precisar. Como o Taimon falou, né? Ela sempre está dividida a receita no modo, nos ingredientes e no modo de preparo. Vem aí os numerais. Então, são vários fatores que estão presentes em uma receita que não estão presentes, né, em outros gêneros textuais. Então, essas características são super marcantes aí na receita, né? Sempre vai trazer a quantidade, o material que você vai precisar, o modo de você preparar aquela receita. Então, realmente esses são os pontos mais marcantes desse gênero textual, né? Que é a receita. E também é um gênero textual que nos traz instruções, né? Nos traz algo a ensinar
mento, ok? Aí vamos aí para a questão número 6. Pode ler, Gabriel. Se alguém quiser ler, diga aí no chat, tá bom, pessoal? Tá bom, tia, eu vou ler. Observe as palavras abaixo e responda ao que se pede. 1. Açúcar, açucareiro. 2. Assar, assadeira. A. Analise as palavras. Qual delas você acha que surgiu primeiro? E aí, pessoal? Açúcar e assar. Açúcar. Isso. Açúcar e assar, porque açucareiro, qual é a outra? Assadeira são derivadas dessas duas palavras, né? Então, surgiu primeiro A gente- açúcar. a gente vem gramática. Gramática. Exatamente. Então, vocês vão colocar açúcar e assar. Tá certo? Bem simples nessa questão. E tem B, Gabriel. E o item B. Voltado à receita de brownie, identifique as palavras que podem dar origem às outras. E aí, vocês já encontraram que palavras? Posso dizer, tia? Posso Pode posso sim. falar? Pode. Coloquei ordem, ordenada, colher, colherada, manteiga, amanteigado, chocolate, achocolatado, etc. Muito bem. Alguém encontrou outras Eu coloquei palavras? a primitiva e a derivada. Muito bem. E alguém mais encontrou outras palavras diferentes das que o Taimon colocou? Essa resposta também era meio que pessoal. Você poderia colocar algumas palavras, as palavras que você achasse, né? Não era totalmente pessoal, porque tinham que ser palavras da receita, mas tem aí manteiga, chocolate, né? Para quem não fez, certo? Questão número 7. Taimon. Tá certo. Eu leio e você aprenda mais? Pode ler. Ok. Observando a estrutura das palavras, podemos classificá-las de diferentes maneiras. Uma delas observa se a palavra é primitiva ou derivada, aliás. As palavras primitivas são aquelas que podem originar outras, que chamamos de derivadas. 7. Agora analise estas palavras: micro-ondas e papel manteiga. Item A. Para você, como se originaram essas palavras? De E aí, palavras que já existiam. Eu coloquei das palavras micro e ondas, papel e manteiga. Exatamente, ou seja, das palavras, né, que já existiam, das palavras primitivas, são junção de duas palavras primitivas, ok? Agora, vamos aí a B, né? Item B. Escreva a seguir exemplos de palavras que se originaram da mesma forma que micro-ondas e papel manteiga. Coloquei papel toalha e água viva. Muito bem. Que eu botei bem casado e cartão postal. Correto. Então, poderia ser qualquer palavra, né, que tivessem, fossem a junção de duas palavras. Poderia ser guarda-roupa, E que guarda-chuva, pudesse Guarda-chuva, girassol, arco-íris. girassol. Se alguém vai colocar girassol, o girassol não pode, porque o girassol, tá certo? Ele realmente foi de duas palavras, só que elas estão juntas em apenas uma. Vocês têm que colocar palavras que sejam separadas pelo hífen, tá bom? O arco-íris e o guarda-chuva pode, né? Pode, certo? Aí vamos terminar aí. Esse Tia. aprenda mais, né? Oi, amor. Vídeo chamada. Vídeo chamada. Que a gente está em uma videochamada. Exatamente. É isso mesmo. Aí, gente, vai ficar aí a página 267, né? Que a gente ainda não corrigiu, não deu tempo. Para terminar, faltou 1 minuto. A Clara vai ler esse retângulo rosa na página 267. Vamos lá, Clara. Aprenda mais. Como você pode observar, as palavras micro-ondas e papel manteiga são derivadas, pois se originaram a partir da junção de palavras primitivas. Chamamos essa junção de composição.
Na composição, quando unimos palavras primitivas, pode ocorrer ou não a perda de algum elemento. Em micro-ondas, por exemplo, não há perda, mas em planalto há. Muito bem. Aí é dando outros exemplos de palavras que foram derivadas, né? Das palavras primitivas, certo? Gente, então amanhã, né, que é sexta-feira, a gente continua, certo? Essa questão número 8, tá bom? E a gente faz essa correção. Coloquem no chat, por favor, o número de vocês e as turmas. E amanhã, além do livro, gente, nós vamos utilizar gramática, tá certo? Então, amanhã já estejam com a gramática, tá bom? Na aula de português, fiquem com o livro e com a gramática. Nós vamos utilizar a nossa gramática amanhã, tá? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Vou continuar aqui para fazer a frequência de vocês. Um beijo. Tchau, tia. Tchau, tia. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, amor. Até amanhã. Vou só fazer aqui a frequência de vocês.